O pastor Dércio trouxe, além de eu discutir sobre idolatria e tudo, imagem, algo que a gente já explicou aqui, mas ele trouxe um tema que é muito importante e ele se enrolou ao mesmo tempo. Por quê? Ele disse primeiro que as pessoas estão a sair da igreja porque elas não querem acreditar que só vão ao céu por intercessão da Virgem Maria. Não, lembra? Desculpa, sem querer lhe cortar. Não falei que elas não é que não querem acreditar. Eu falei que elas encontraram a verdade. O que faz as pessoas tecerem esses comentários é porque as pessoas encontraram a verdade. Olham para trás e dizem, éramos cegos, mas agora podemos ver que não precisamos de Maria para ser salvos, não precisamos de nenhum santo para podermos alcançar alguma graça da parte de Deus. Perfeito. Mas ele trouxe o episódio aqui das bodas de Canaã, o primeiro milagre de Jesus. Jesus ainda não tinha operado nenhum milagre, segundo a palavra de Deus. Se eu estiver errado, nós temos Bíblia aqui mesmo eletrônica. E era uma festa. E o pastor disse que quando acabou o vinho naquela festa, os donos da festa foram recorrer a quem? A Maria. Ele diz a Maria, não pode dizer a Maria, tem que dizer a Virgem Maria, Mãe de Deus. Tem que dizer assim, não é a Maria como se fosse nossa cunhada ou nossa tia, não. A Virgem Maria, Mãe de Deus, porque Jesus Cristo é Deus, não há dúvidas nisso. Então ele disse assim, foram recorrer à Virgem Maria. E a Virgem Maria, por sua vez, recorre ao Filho Jesus Cristo. A pergunta que eu coloco, Massango, se nós não precisamos da Virgem Maria, por que naquele casamento foram ter com Maria se Jesus estava ali? Em questões de lógica, os donos iriam diretamente aonde? Para Jesus. E falavam com Jesus, que olha, sua mãe não é nada aqui. Nós conseguimos ter acesso a ti. E o milagre poderia acontecer. Mas a palavra de Deus, ela é clara. Ela diz que foram recorrer à Virgem Maria. O que é que isso significa, doutor? Isso significa intercessão. A Virgem Maria, o poder que ela tem na igreja, é um poder de interceder. Nós podemos ir até ela, apresentar nossas aflições, nossos problemas, nossas preocupações. Como ela é mãe de Jesus, Jesus não tem como negar à sua mãe o que a sua mãe lhe pede. Evidências é a passagem que o pastor está a nos trazer. Porque quando a Virgem Maria foi falar com o seu filho, sabe o que o seu filho disse? O seu filho até disse, mãe, mas o que eu tenho a ver com isso? A minha hora não chegou. Qual a sua hora? A hora de operar milagres. Não tinha chegado ainda. A pergunta que nós temos que nos fazer é, houve o milagre ou não? A resposta é, houve. Jesus transformou, naquela época, praticamente 600 litros de água para 600 litros de vinho. Mas a hora dele não tinha chegado. Por que Jesus tinha que transformar isso? Porque a sua mãe intercedeu, a Virgem Maria. Ela foi para lá. E ele não negou. Ainda que não tenha chegado a sua hora, ele fez aquilo que seria impossível. Em respeito a quem? A um pastor? Em respeito a um bispo? De uma igreja, uma seita? Não, em respeito à sua vida. É para você entender, Massango, o poder que a Virgem Maria tem. O pastor não sabia, mas ela intercedeu para ele usar uma passagem que inclusive iria contra o que ele está a dizer. Então nós temos aqui um poder de intercessão da Virgem Maria e a palavra de Deus, ela já está a atestar isso aí, já está a testemunhar, ele é quem trouxe aqui. Agora, ele diz porque conheceram a verdade, amigo. Quando eu falo sobre essas questões das igrejas que surgem, seitas, acharem que tem a verdade, sabe o que eu costumo buscar? O que, doutor? Eu costumo buscar a figura de Cacó Felipe. Eu acho que Cacó Felipe é o único profeta, como ele se intitula, que é coerente com a sua palavra. Sabe por quê? Porque ele rejeitou a nossa Bíblia e ele escreveu a Bíblia dele, onde ele diz que assistir futebol é pecado, assistir telejornal é pecado. Por exemplo, quem está nos assistir pode estar a pecar. Os outros, Massango, que andam a dizer a Igreja Católica não tinha verdade, a verdade, estão a usar qual Bíblia que estão a usar?
Estão a usar a Bíblia que foi consagrada, que foi aprovada pela Igreja Católica. Não conheço todas as passagens que ele for a citar, que ele decorou, que o bispo decorou como qualquer outro pastor. Essa Bíblia, para ser considerada sagrada, a gente costuma dizer Bíblia sagrada. Quem teve autoridade para fazer essa Bíblia sagrada? E se essa Bíblia sagrada foi feita por pessoas erradas, por que não se escreveu outra Bíblia? Por isso eu digo que Cacó Filipe, pelo menos ele, é coerente com aquilo que ele fala. Massango, não fique atrapalhado, porque o cristianismo, todo aquele que diz cristão, o cristianismo nasceu católico. Até a passagem que ele fala da reforma protestante liderada por Martinho Lutero. E ele trouxe uma coisa que é evidente, que ele diz assim, Martinho Lutero estava a criticar, por exemplo, indulgências, que era pagar alguma coisa na igreja, você acreditando que vai ser salvo. E hoje, as igrejas o que fazem? Se nós não vamos ser salvos pelas coisas que fazemos, e só somos salvos pela graça, Massango, por que nós temos que ir à igreja? Por que o pastor tem que criar igreja? Porque a graça, ela alcança mesmo quem não está na igreja. Porque Paulo disse assim, eu não sou como os protestantes, eles decoram a Bíblia, mas nós estudamos muita coisa que não dá para decorar os versículos. A Bíblia diz assim, São Paulo, onde abundou o pecado, aí abundou a graça. E para você receber a graça, não precisa ir em alguma igreja, se for o caso. Então, se nós somos salvos pela graça, eu pergunto, por que ele tem que ser pastor para pastorear pessoas, se as pessoas já são salvas? A graça não vem do pastor, a graça vem de Deus. Ele é que opera a graça, a misericórdia. 2, por que temos que cobrar dízimo? Qual a diferença que existe entre o dízimo e indulgência? Se é a mesma coisa. Eu já vi muitos pastores que passaram por aqui, Massango, até a se orgulhar que não tem que cobrar dízimo. Mas por quê? Se nós vamos ser salvos pela graça. Então, para que haja coerência, os pastores que acham que a Igreja Católica está errada, não cobrem o dízimo. Não pode. Aí vão dizer o quê? Na Bíblia está escrito que temos que cobrar o dízimo. E onde é que fica a graça? Porque a graça não se paga, Massango. Mas o que nós estamos a ver é que os nossos colegas... E outra coisa, ninguém há de ser salvo por intercessão dos santos, mas há de ser salvo por intercessão do pastor. Por que as pessoas dizem, pastor, peço que reze por mim? E nós estamos ali, hoje vamos fazer vigília, hoje vamos fazer a fogueira santa, hoje vamos para a montanha. Para que tudo isso, se nós vamos ser salvos pela graça? Há um problema aqui, incoerência, Massango. Estou a ver aqui uma mão levantada, pastor, mas ainda com o padre. Padre, é 1 minuto. Alguns ex-católicos acusam os católicos de politeísmo por chamar Maria Mãe de Deus. O que significa Maria Mãe de Deus? É 1 minuto. Isso é bíblico, Massango. Primeira coisa é que o próprio Jesus, em várias partes, ele disse: quem me vê, vê o Pai. Você pode ver isso em João, acho 13 ou 14, versículo 8, 9, por ali, quando ele estava a conversar com Filipe. Filipe, desde que estou contigo, não me conheces? Quem me vê, vê o Pai. Quer dizer, quem vê Jesus, vê o Pai. E depois, o próprio Jesus disse, eu e o Pai somos um só. Lembra? Massango, no prólogo de São João, estamos a falar de João capítulo 1, de versículo 1 a 7 por ali, você há de encontrar como é que João inicia o seu texto. Ele está a dizer assim, no princípio era verbo, esse verbo é Jesus. O verbo estava com Deus, esse verbo é Jesus. E o verbo era Deus. Estás a perceber isso, Massango? Então, significa que Jesus Cristo é Deus. Se nós formos no Antigo Testamento, em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 a 28, por ali, nós vamos encontrar que na criação, Deus disse assim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos. Massango, eu não sou bom à língua portuguesa, mas esse verbo foi conjugado na primeira pessoa do plural. A
pergunta que eu faço para esses ex-católicos é: quem estava nessa altura? Por que Deus tinha que dizer façamos? Porque o que nós temos que entender, se ele estava só, ele deveria dizer farei o homem à minha imagem e semelhança. Mas ele está a dizer façamos. Não só, Massango. Em João, quando Jesus ressuscita, ele apareceu aos seus discípulos. Quando ele aparece aos discípulos de portas fechadas, com medo dos judeus daquela época, de serem, para eles serem perseguidos, Tomé não estava ali. E ele foi. Quando Tomé voltou, disseram para Tomé: vimos o Senhor. Sabe o que Tomé disse? Se eu não tocar nos seus cravos, eu não hei de acreditar que ele ressuscitou. Mas Jesus, como é bom e é misericordioso, veio de novo. Uma questão de empatia, compaixão para com Tomé. E o que acontece quando Jesus vem? Tomé toca, e quando toca, ele se ajoelha e diz assim: meu Senhor e meu Deus. Quem está a se referir a quem? A Jesus, que ele é Deus, não é isso? Se está a se referir a Jesus, você é filósofo, você teve lógica. Jesus é Deus. A mãe de Jesus é quem? Como se chama? Maria, a Virgem Maria. Se Jesus é Deus e a Virgem Maria é mãe de Jesus, por que a Virgem Maria não pode ser mãe de Deus? Onde está onde está a dúvida nisso? Então, a Virgem Maria é mãe de Deus porque Jesus Cristo é Deus e esse Jesus Cristo que é Deus é filho da Virgem Maria, logo a Virgem Maria é mãe de Deus. Acabou. Obrigado, Padre.